agradecer à Rota Brasil, essa oportunidade de estar transmitindo conhecimento online e presencial aqui para todos vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância, tá? Dos filtros, né? A importância dos filtros para a longevidade da transmissão automática. Legal? Reparador aqui, só para mim ter uma ideia aqui na sala. Quem é reparador aqui? Vamos lá, levanta a mão. Legal. Bastante mecânico, bacana. Todo mundo já está trabalhando com transmissão automática? Quem está trabalhando aí já? Olha só. Talvez aí 5%. Então é importante a gente prestar atenção nesse novo mercado, né? Não tão novo assim, para que a gente possa estar atuando e ganhando dinheiro, legal? Por isso desse tema, né? A importância para a longevidade da transmissão, mas para a longevidade também das suas oficinas, ok? Então vamos lá. Legal. Pessoal, esse aqui é meu contato, tá? Para quem não me conhece, então eu sou o Diogo Rocha, supervisor técnico da Vega, tá aí os meus contatos. O Diogo Rocha, para quem não conhece, começou lá com 14 anos, como muitos de vocês, lavando peça, sem entender nada de mecânica, trabalhando numa oficina mecânica, do qual buscou conhecimento. Igual o Marquezine acabou de falar, quem não vai atrás de conhecimento perece, né? Então é isso mesmo. E aí fui lá para o Sinai Conde José de Azevedo, fiz o curso técnico, depois passei por diversas empresas, tá? Segmento aí de correias automotivas, cabos de ignição, e hoje estou aqui na Vega já há 7 anos. Primeiramente, aprendendo com vocês e depois passando um pouquinho de conhecimento, tá bom? Então, já estou aí há mais de 20 anos aí já nesse segmento que quem entra, a graxa entra na veia, a gente não tem para outro lado, não tem para onde ir, né? Minha mãe falava, né? Você tem que fazer medicina, e aí eu caí na oficina, né? Então é isso aí, pessoal. Estou aqui então falando um pouquinho sobre, vamos falar um pouquinho sobre a Vega, sobre filtros para transição automática. E esses aí são os meus contatos. Quem quiser depois mandar um WhatsApp, um e-mail, fica à vontade, tá bom? Legal. Vamos falar um pouquinho do mercado de transmissão automática, pessoal? Olha só que interessante, tá? 90%, tá, dos usuários que têm experiência com carros automáticos, com transmissão automática, não retornam para o manual. Olha que interessante, tá? E é um dado bem bacana, né? Porque realmente, quem tem a experiência de dirigir um carro com transmissão automática, sabe da facilidade, do conforto que para quem mora em grandes cidades como a nossa aqui em São Paulo, sabe disso, né? A importância aí de você ter tá ali dentro do carro, tá mais confortável, enfim, você acaba tendo, você se cansa menos, né, no trânsito. Então, por isso desse dado, que é um dado bem importante, né? E um dado alto, né? 90% de quem realmente tem a experiência com um carro com transmissão automática, dificilmente volta para o carro com transmissão manual. E é o que eu acabei de falar lá, segurança, conforto e praticidade. São essas características que um veículo com transmissão automática acaba nos trazendo, né? Quem aqui tem carro com transmissão automática? Tem alguém aí? Vamos lá? Aí tem bastante gente, hein? Confere com o que eu estou falando, não é isso? A partir do momento que você estava lá com carro manual, começou a dirigir um carro com transmissão automática, você fala, puxa vida. E aí, se às vezes você pega um carro de um amigo, ou do filho, ou da filha, você fala, puxa vida. Até às vezes faz até algumas barbeiragens, né? Pelo menos eu faço às vezes, viu? Acaba pisando ali no freio com o pé esquerdo, né? Então a gente tem que tomar um cuidadozinho também com isso, né? E olha que bacana, tá, pessoal? Aqui olha o crescimento, né, nas vendas, tá? De 2012 até 2020, olha só, tá? O carro com veículo, então, aí com transmissão automática, tá? Tinha aí 18%, quase 19% em 2012, contra 81%, né? E aí veio o crescimento, olha só como é que, até chegar aqui em 2020, quase 60%, né? 60-40% aí, de condutores com transmissão automática. Legal? E nas visitas que eu faço, sempre eu pergunto, né? Se os mecânicos já estão, né, os aplicadores, né, já estão trabalhando tanto com o reparo
e quanto a troca do fluido e filtro de transmissão automática. E confesso para vocês, é a minoria hoje, prova daqui da sala, talvez aí 5, 6% aí que já estão trabalhando com a troca do fluido da transmissão automática, tá ok? E também a troca do filtro, tá? Então, poucos estão ganhando dinheiro e muitos estão deixando de ganhar dinheiro com isso. Legal, pessoal? Então, vamos começar a entender um pouquinho mais desse mercado. É um mercado, conforme vocês estão vendo aqui, é uma tendência cada vez maior, tá? Eu acredito que daqui a mais uma década aí vai chegar aqui 10% só de veículos aí com transmissão mecânica. Legal? Então a gente tem que estar por dentro, tem que estar se aprimorando, conforme eu disse, para que a gente não fique para trás, para que a gente possa estar dentro desse mercado, ok? Passando segurança para os nossos clientes e ganhando dinheiro. Estamos aqui para isso, para passar um pouquinho de informação para vocês, para que a gente tenha uma rentabilidade maior. Pergunta do colega aqui. O colega falou aqui, ó, tá, para todo mundo ouvir, até o pessoal de casa, inclusive alguns modelos já não tem mais o manual, só automático. Legal? Pessoal, isso aqui é como eu sei que eu estou falando com reparadores, com mecânicos, mas muita gente não sabe sobre isso aqui. Ó. Estamos preparados para dirigir um veículo automático? Sim ou não? Por que eu coloquei isso aqui? Boa parte, tá, dos reparos que vem para nós, para a oficina, é justamente por isso. Porque o condutor não sabe utilizar a transmissão automática. Legal? Então, para isso, o que nós fizemos? Tá? A maioria dos brasileiros, olha lá, não sabem conduzir um carro com transmissão automática. Tá? Então, a gente navega, a gente tem muito material técnico, tá? Dentro do site, não sei se vocês já deram uma olhada no nosso site. Tá? Isso é um boletim técnico que nós fizemos justamente para isso, para orientar quem? O condutor do veículo, tá? Porque ele não sabe, não tem a menor ideia do como funciona, né? O posicionamento. Muita gente não tem ideia de como usar, por exemplo, aí o P, que é o Parker. Tá? Então, para você, se você estiver conduzindo e vai estacionar esse veículo, tá? É igual no veículo mecânico. Tá? Muita gente já chega e já põe no P direto. Você vai acabar com a trava, tem uma travinha ali, tá ok? Oi? Rebenta a carcaça do câmbio, exatamente. Vai arrebentar o câmbio, tá, pessoal? Então, o que eu tenho que fazer? Parei, tá? Primeiramente, puxar o freio de mão, colocar no N, que é o neutro, aí depois eu colocar no P, porque daí eu vou tirar toda essa força, tá? Toda essa pressão que eu vou deixar ali, ainda mais se for em subida ou em descida, tá? Eu não vou jogar em cima do câmbio, tá ok? Eu vou jogar onde? Para o freio, tá? Para o freio de mão, que é a forma como a gente faz no veículo manual. Tá? Posição R, tá? Ré para trás, ok? O N é o neutro, o D é o drive, ou seja, aí é a posição onde o veículo vai trabalhar automaticamente, passando as velocidades para frente, tá ok? E depois tem alguns veículos, tá? Tem ali 1 e 2, o que significa esse 1 e 2? Se eu colocar no 2, esse veículo não vai passar para a terceira marcha. Tá? Então, que situação que eu uso essa situação, né, do posicionamento da marcha? Eu vou usar ela num trânsito, ok? Num trânsito de subida de serra, tá bom? A posição, alguns veículos aí, né, a low, tá? É a posição de marcha, né, de redução de marcha, tá? A posição S, tá? Em alguns veículos aí já tem a posição S, é uma posição onde todo o câmbio ali ele vai se transformar, vai trabalhar de uma forma mais agressiva, esportiva. Tá? Posição M, que é a posição de manual. Pô, como assim manual? Não é um câmbio automático? Sim, eu posso também trabalhar ele manualmente. Então, eu passo para o M, ok? Principalmente em reduções, às vezes você vai estar numa estrada, está chegando próximo de um pedágio. Tá? Então, se eu tiver que reduzir ali a marcha, eu posso estar utilizando a posição M de manual. Tá, ok? Então, são detalhes que nós, reparadores, nós temos que passar essas informações para o nosso cliente. Não é apenas só consertar o carro, entender o que está acontecendo e assim vai. Então,
Utilizem essas informações que muitas vezes estão em sites, no caso da Vega, tá? Esse boletim técnico, ele se encontra no nosso site. Gostaria que vocês dessem uma olhada no nosso site, porque tem muita informação técnica lá, tá ok? E são detalhes específicos, né, para cada veículo e que vão fazer uma diferença. Pergunta do colega, vamos lá. Veículo parado em trânsito por um longo período, devo deixar ele no drive ou colocar no M? Nos veículos atuais, né, nas transmissões de hoje, você já não precisa fazer isso, tá? Porque a própria transmissão já não vai trabalhar de uma forma que vai onerar a transmissão, tá ok? Então ele vai tirar a pressão do câmbio, você não precisa nos veículos, nas transmissões mais atuais. Se for já um veículo com um pouquinho já de alguns anos, aí, uns 10 anos para trás, aí, se você for ficar muito tempo parado, é interessante você colocar no N sim, tá bom? Supomos que nós estamos com um carro na oficina fazendo um reparo lá, vamos supor um reparo de injeção eletrônica, que vai demorar o carro para a gente fazer esse reparo, vai ficar por horas lá ligado. O melhor modo para a gente deixar ele parado na oficina, a gente repara. É no neutro ou é em parque? Porque alguns falam que se você deixar no neutro, não sei se dá algum problema na bomba de óleo ou coisa parecida, na hora a gente fazer um reparo na oficina. É melhor deixar no neutro ou deixar no parque? Parque. Tá? Legal, pessoal. Vamos lá. Vamos falar de filtros, então, agora? Tá? Vamos falar da importância do filtro, tá ok? Então, vamos lá. Qual que é a função de um filtro, né? E também de um filtro dentro da transmissão automática, tá? Então, ele tem a função aí de reter as impurezas geradas por quem? Pela fricção, né? Pelo atrito das peças móveis do sistema de transmissão automática, deixando o quê? O óleo limpo. Para o quê? Para não comprometer o câmbio. Tá ok, pessoal? Então, essa é a principal função aí do filtro de transmissão automática, tá? E quando devo o quê? Trocar o filtro. Seguir as recomendações do manual da montadora, tá, pessoal? Só que aí a gente acaba aqui caindo num paradigma, tá? Porque tem manual que fala para não trocar filtro e óleo e tem manual que fala para trocar. Tá ok? E aí, eu troco ou não troco? Hã? A gente vai chegar lá. Isso aí, a gente vai chegar lá. Legal. Tá, mas e o fluido? A gente troca ou não troca? Troca. Pessoal, a gente está falando aqui, tá, de reparadores e não de concessionária. Concessionária a gente é outra situação, onde a montadora vai dar garantia, vai dar toda a parte, vai dar todo o suporte técnico para ali. Mas a gente está falando de reparadores que nós não estamos em garantia, veículos fora de garantia. Então, fora de garantia, eu falo para vocês e guardem isso. É trocar ou quebrar. Vocês escolhem. Não tem outra saída, tá? Casa de ferreiro, espeto é de pau, né? Meu pai tem um Peugeot, uma transmissão L4, passou terminou a garantia e eu falei, cara, tem que trocar o fluido da transmissão, trocar o fluido da transmissão. Mas depois ele não me contou, que essas coisas ele não me conta, né? Um dia o carro estava parado, e onde estava o carro dele? Na mecânica. Fazendo o quê? Reparo da transmissão, tá? Então, trocar ou quebrar. Aí vocês escolhem, tá ok? E é interessante, pessoal, dessa questão trocar ou quebrar, se a gente, por exemplo, pegar o Cruiser, tá? Cruiser, que é fabricado no México. No manual dos Estados Unidos, trocar com 75 mil fluido a transmissão, tá? Brasil, não requer troca. Pô, a tecnologia do Brasil é melhor que dos Estados Unidos, hein? Na verdade, é uma questão que a gente, por exemplo, filtro de cabine, tá? Filtro do ar-condicionado. Tem veículos hoje que saem de fábrica sem esse filtro. E aí? Tem o lugar, os caras colocam uma grade, vocês já viram isso? Uma grade plástica, mas não colocam um filtro. Né? Então, o pessoal ajuda bastante a gente, né? Mas vamos lá. O que acontece, tá? Se eu não efetuar a troca do filtro, tá? Sem a substituição do filtro, o óleo novo será contaminado pelo óleo velho, tá? Já saturado, com as impurezas do câmbio, prejudicando o funcionamento e podendo danificar a transmissão. Legal, pessoal? Isso aqui é uma orientação não só para a transmissão automática, mas também aí para óleo de motor. Ainda tem
tanto consumidor final, quanto mecânicos, que eu já vi, não, troca 2 por 1, né? 2 vezes o óleo e 1 vez o filtro. Tá? Tem cliente que insiste nisso, tá? Teve uma matéria aí há 2 domingos passados, que eu acabei participando lá do Autosport, e foi justamente isso, um filtro totalmente saturado, tá? A sorte desse veículo é que a válvula, né, válvula bypass, válvula de segurança, se abriu e onde houve, né, o óleo lubrificou o motor e não teve travamento do motor, mas senão ia acontecer isso. Legal, pessoal? O colega ali falou, tem alguns veículos que não se troca, a gente vai chegar lá. Porque é interno. Não é que não se troca. Para que eu possa trocar o filtro, eu tenho que abrir a caixa para fazer a troca do filtro que está dentro da caixa. Legal? E aí eu troco ele quando eu reparo. Mas o fluido a gente tem que trocar. Não, nem sempre. Se você tiver uma comunicação com o cliente e explicar direitinho para ele que tem que abrir para trocar o filtro. Concordo com o senhor. Entendeu? Porque senão ele vai trocar o óleo, futuramente vai dar problema no câmbio. O que vai acontecer? Vai pôr a culpa no mecânico, né? Sempre, né? Sempre a gente leva, né? Aconteceu isso comigo. Eu sei como é que é. Impede a passagem de óleo e faz até um ruído. Você percebe o óleo passando com dificuldade lá dentro. Então você tem que abrir o câmbio para substituir o filtro, porque não tem externo, né? Você tem que abrir o câmbio mesmo. Alguns câmbios, até citado aqui o AL4, vou falar um pouquinho dele, que esse aí é o teneroso, né? Esse aí, meu amigo, esse é para ganhar dinheiro. Pegou o L4, você sabe que você vai ganhar dinheiro. Oi? Na verdade, não é nem questão de quilometragem, de tempo, a vida útil, né? Depende de como a gente usa esse câmbio, tá ok? Tá? Também, mas as vedações elas vão influenciar, elas vão endurecer por qual motivo? Por temperatura. Temperatura de quem? A gente vai chegar lá. Vocês estão ansiosos hoje, vamos lá. Mas é isso aí, vocês estão bem participativos, continuem assim, que fica mais fácil o meu trabalho, tá bom? Parciais e totais. Vamos chegar lá também. Troca de óleo parcial e total. Mais rápido. Oi? Eu fui mais rápido. Não entendi, desculpa. Eu fui mais rápido. Vocês estão... Eu estou gostando. Continue assim, não para não. Vamos lá. Pessoal, vamos pensar junto? Então vamos lá. Opa, deixa eu ver aqui. Legal. Como seria a abordagem de um cliente na oficina com relação à troca, né, do fluido e filtro da transmissão automática? O pessoal chega lá e fala, hoje eu vim aqui trocar o fluido da transmissão automática. Ele chega quando ele tem algum problema ali, a luz do painel já acendeu, não é assim? Tá. Oi? O carro já não engata mais, trepidação. Então, mas aí esse cliente, pessoal, tá? Esse cliente, aí já é reparo, tá? Aí já é reparo, tá? Então é muito importante a gente conversar com o cliente e entender. Tá? Então, uma entrevista com o cliente. Então, o primeiro passo é a necessidade de entrevistar o usuário do veículo. Tá? Perguntas importantes. Qual é o motivo que deseja... Por que você está aqui querendo fazer a troca? Aí vai acontecer o que vocês falaram. O painel acendeu a luz, está trepidando, está demorando para engatar. Não é assim? Dando tranco. É bem isso aí, tá, pessoal? Então... essa situação é muito importante porque eu já tive a experiência de estar dentro de uma oficina falando de outros assuntos e falar, mas aquele carro ali está parado por qual motivo? Não, ele vai trocar o fluido da transmissão. Tá, mas por que ele vai trocar o fluido da transmissão? Não, porque ele veio de guincho aqui, ele está parado e inclusive era uma autopeça junto com o mecânico. Não, inclusive o cara é vendedor daqui, ele quer trocar o fluido para ver se o carro vai voltar a andar. Eu falei, então tá, eu quero esse pó mágico que vocês vão colocar aí, qual que é a solução mágica, porque ele não vai voltar a andar. Esquece, tá? Então se ele chegou nessa situação, já é reparo da transmissão. Legal? Tá? Então por que eu falei disso, da gente saber a importância? Porque muitas das vezes, e tem muita gente fazendo... essa manutenção erroneamente, achando que trocar filtro e filtro de transmissão e óleo de transmissão é igual trocar óleo de motor. Encosta, sobe no elevador, abre o bujão, troca e já era. Não é. Não é.
tá? A gente tem que tomar muito cuidado e entender, por isso que eu falei aqui, ó, entrevistar o cliente. Então, se não tiver nenhum problema, né, com relação à transmissão, a essas questões que eu acabei de colocar, tá? Aí sim, aí o que acontece? O carro apresenta funcionamento anormal, que eu acabei de falar? Se sim, o que em condições falha, né? Em condição ocorre a falha, é reparo. Se há alguma luz de advertência no painel, também a gente tem que entender, né? E se tiver alguma dessas alternativas aqui, é reparo da transição. Já não é mais troca de fluido e filtro, tá? Então, a entrevista com o cliente, essas perguntas te ajudarão a entender, tá, se há um problema na transmissão. E outro detalhe, fazer um checklist, que eu acabei de falar, e fazer o quê? Pegar o veículo, rodar com o cliente junto, tá? Em diversas condições de subida, de parada, de descida, para que vocês verifiquem se realmente não há nenhuma anomalia, né? Nenhum problema com relação à transmissão automática. Espera aí, senão o pessoal de casa lá não entende a pergunta. Vamos lá. Muitas das vezes, o Diogo, não é nem questão de entrevista com o cliente. Às vezes o carro do cliente vem para fazer um outro tipo de serviço e por iniciativa nossa mesmo alertar. Porque assim, ó, esses dias veio um cruze na oficina para fazer vazamento do retentor do volante, que é crônico vazamento, né? E a hora que eu tirei a mangueira de pressão do câmbio, eu já vi o óleo todo escuro e cheiro já de queimado, né? E aí foi quando eu entrei em contato com ele para falar se ele queria fazer a troca, porque às vezes o cliente vai fazer uma coisa e a obrigação nossa, ao mínimo, dar uma olhada na parte de fluido aí. E o pessoal muitas das vezes só faz aquilo que o cliente está pedindo e não vai checar um fluido de freio, não vai checar um óleo de câmbio. Então, muitas das vezes, a gente precisa nem entrevistar o cliente para poder chegar numa conclusão. Só de você fazer o diagnóstico, você puxar a vareta para dar uma olhada ali, você já tem uma conclusão de que você precisa fazer aquele serviço. Legal. Então, a gente tem casos que a gente não precisa nem entrevistar o cliente. Você mesmo ali na oficina, sem o cliente pedir, você já viu e comunica ele. Se ele vai querer fazer ou não, né? Fica por conta dele. Mas a nossa parte é informar. Sem dúvida. A nossa parte é informar. Perfeito. Que nem eu falei, eu estou já há um tempinho nesse mercado. A régua, eu vejo que ela está subindo, que a gente está procurando conhecimento, estamos trocando informação, tem internet, e é isso. Quando você vai num médico, o cara não fala, você quer operar? Vamos operar hoje? Não é assim. Ele chega e fala, olha, devido aos seus exames, a gente vai necessitar fazer aqui uma operação no senhor, porque, olha, você escolhe, ou você não opera, e aí é uma escolha tua, ou você opera e a gente tenta estender a sua vida. É a mesma coisa no carro, pessoal. Esse é o nosso papel. Tá? Não é só fazer o que o cliente está necessitando, o que ele acha que ele está necessitando, porque o especialista é você, são vocês. Os especialistas são vocês. Então, é muito importante a gente entender, tá? Aquela necessidade número 1 do cliente e depois a gente verificar, fazer uma análise, fazer um checklist e passar a informação. Se ele vai efetuar ou não vai, é uma escolha dele. Mas você, como um profissional qualificado, informou ele, que fez o papel, né, de informar para que a gente possa realmente efetuar essa manutenção ou não. Porque depois, se ele quebrar e falar, mas eu tive aqui semana passada e você não me falou nada, não é? Legal. Mais uma pergunta aí. Eu tenho uma pergunta pela situação do rapaz ali, que ele falou que o óleo estava com um aspecto queimado e preto. Legal. Eu vou ouvir dizer que a transmissão automática ela tem seus problemas com a troca de óleo dela, porque tem que analisar se vai dar para trocar e o câmbio vai ficar bom ou não. Como tem situações. Tem o momento óleo? certo. Nós vamos chegar lá, tá? É a forma da gente visualmente ver a situação desse fluido, tá? Se ele está translúcido ou não, se ele está muito denegrido, né? Se ele está muito ali oxidado, ok? E também a questão de odor, mas a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos lá. Então tá. Você fez um checklist, o segundo passo, tá? É importante todas as oficinas aplicarem um modelo de checklist, tá? Com esse documento é possível que identificar se é preciso tocar o fluido ATF ou não, tá legal, pessoal? Aquilo que a gente acabou de falar aí, tá? Conhecendo os tipos de transmissões. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente tem aí, ó, transmissão automática convencional, ok? Boa parte dos veículos de hoje tem essa transmissão, legal. Aí nós temos aí a CVT,
Bacana. E essa aqui todo mecânico adora, tá? Oi? Ué, o que foi? Vocês não gostam dessa? Essa aqui é problema, tá? Problema em que sentido? Se a gente não souber trabalhar com ela, a gente vai ter dor de cabeça. E por que a gente tem um pouquinho de dor de cabeça com ela? Porque a transmissão automatizada, ela é uma transmissão mecânica, tá? Ó, com o quê? Com componentes eletrônicos. Legal? Bacana? Olha lá, um amigo lá falou que gosta dessa daí, que ele ganha dinheiro com essa daí. Viu? Bacana. Então vamos lá. Você sabe que o fluido, né? Olha lá. Você sabe o que o fluido para as transmissões automáticas? O que é? Vamos lá. Então, olha lá. Fluido, né? Os fluidos são definidos então aí como substâncias, tá, ok? Que aparentam capacidade de fluir ou escoar, por não poder resistir a uma força, tá? Que é paralela à sua superfície, tensão ou cisalhamento, tá? É sempre ausente o formato e recipiente onde são o quê? Confinados. Então a função do fluido ATF é o quê? Transmitir com eficiência a potência que lhe é transmitida, lubrificar as peças móveis, tá, ok? Refrigerar os componentes, sob pressão, aplica o quê? A embreagem e freios para a mudança de velocidade, transformando força hidráulica em movimento. Inibe o quê? A oxidação dos componentes, mantém os componentes limpos e livres de impurezas, evita o acúmulo de verniz e geração de força centrífuga, tá? Através do seu movimento interior e do conversor de torque. Pessoal, essa é a frase aqui que eu deixo sobre fluido ATF. Tudo na vida tem o quê? Um começo, meio e fim. E a transmissão automática, né, também pode ser o quê? Encurtado, havendo negligência na troca do fluido e filtro. Legal? Bacana. Colega aqui, ó. Agora que a gente vai falar sobre o quê? Olha lá. Análise da coloração do fluido. Bom, coloração normal pode ser vermelha, pode ser na cor âmbar, tem aí algumas, mas a principal aí, mais que a gente conhece mais aí é a cor vermelha. Então, se ela tiver nessa coloração aqui, ok. Sai do frasco, tá? Agora começa. Olha lá. Marrom, uso severo, troca imediata. Tá? Então, se ela tiver aqui na cor marrom, ainda está vendo aqui que é um marrom claro. Tá? Então, troca imediata do quê? De fluido. Como é que eu faço para verificar isso aqui, pessoal? Abro o bujão, tá? Pega um copo desse aqui, ó, de café. Tá? Coloco lá um dedinho, ok? E o que eu tenho que fazer? Bem simples, tá? Lanterna do celular embaixo do copinho. Vi a luz ali através do copo, vamos trocar imediatamente, tá? Legal? Outro fator muito importante, sentir o odor desse óleo. Se tiver com um cheiro de queimado, tá muito forte, aí é essa situação aqui, ó. Entramos aqui, ó, cor preto. Embreagens queimadas, reparo imediato. Aqui já não tem mais o que fazer, pessoal. Tá? Eu sei que vai chegar o cliente e vai falar, vamos tentar. Aí você fala qual é a tua religião, pede para ele lá, né, o pastor, o padre, enfim, né, qual é a religião dele para ajudar e ver se vai dar certo. Tá bom? Porque aqui já está numa situação onde a probabilidade é menor de dar certo do que maior. Legal? E o café com leite lá? Ó? Aí é o Renegade? Legal. Contaminação por água. Ué, mas o que aconteceu aqui? Nós vamos entender também essa contaminação por água. Então, pessoal, essas duas situações aqui, ok? Essas duas situações, reparo da transmissão. Tá? Legal? Ninguém perguntou. KM de troca, e aí? Perfeito. 40 e 60 mil, tá, pessoal? Tá? Mas dependendo da situação, eu já... É isso que eu ia falar, condições de uso, exatamente. Eu sei, ok? Eu sei que tem o quê? Clientes que gostam de andar com um carro em alta performance, né? Gosta de andar aí a 200 por hora. Legal. Bacana. Só que aí, não, mas mesmo nessa situação, tá? Quando a gente usa em uso severo o carro, seja em trânsito ou seja em alta velocidade, troca de marcha, redução, 25 mil tem que estar trocando esse óleo. Legal? E tem clientes onde ele perdeu o câmbio, porque ele gosta de andar com o carro mais forte,
ok? E aí ele aprendeu e ele troca lá entre 20 e 25 mil, ele faz o reparo, tá, da substituição de fluido e filtro junto de uma vez só, legal? Diogo, Vamos lá. Uma pergunta aí, em questão de câmbio, fazer uma comparação com o motor. Nós sabemos aí que o motor, vamos supor que a mulher ou o cara vai trabalhar 2, 3 quilômetros. Severo, uso o severo. motor, ele contamina mais e prejudica mais do que um carro que roda. É porque ele não aquece, né? quilômetros. Ele não vai aquecer, etc, né? No câmbio também se aplica essa regra também? Também, mesma coisa. Mesma coisa. É a mecânica, né, gente? Ele tem que aquecer, ele tem que ter a temperatura de uso, né? Ok? Então ali não. Você ligou o carro, ele não chegou nem a temperatura de uso dele, é a mesma coisa também, uso severo. Legal? Válvula termostática, exatamente. Pessoal, temperatura de fluido, né? A temperatura de trabalho do veículo são iguais em todos os países? O que vocês acham? Não, né? Coloquei aqui, né? 2 países aí, Brasil e Portugal, tá? Por quê? Portugal onde fica? Europa. Europa é calor igual aqui? Não, né? É calor só 3 meses do ano, o resto é frio. Legal? Então o que acontece? Essa questão de troca de fluido, como eu falei, já trabalhei em outras empresas, tem uma coisa que a gente tem que entender. Boa parte dos veículos são desenvolvidos pelos engenheiros aonde? Europa ou Estados Unidos, né? Para rodar lá. E aí o que acontece? Quando chega aqui no Brasil, a gente tem que o quê? Eu já ouvi muito essa palavra, tropicalizar, né? Então, a gente tem que entender que o que a temperatura não é igual aqui. Legal? Então, e o que vai aí realmente danificar a transmissão automática é isso aqui, ó, a temperatura. Tá? Temperatura aí operacional ideal do fluido, 80 graus. 95 eu já começo o quê? Começar a ter problema. Tá? Então, situação de trânsito, para e anda, para e anda, para e anda, vai o quê? Começar a aquecer. 105, superfícies metálicas recobertas por verniz, desculpa. 115, né? Vedação começa a endurecer. Alguém falou aí de vedação que começa a endurecer. 126, as cintas de transmissões e embreagens começam a deslizar. Aí 146, aqui já foi, reparar a transmissão, né? As vedações e embreagens queimadas. Legal? Bacana. E para falar um pouquinho de temperatura, a gente tem que falar o quê? De sistema do quê? Oi? Refrigeração do motor. Né? O trocador de calor, isso. E quem que refrigera o óleo da transmissão? A água? A água e o quê? Só água, pessoal? Ah, só água? E aí? Não, né? Todo o sistema de refrigeração, aditivado, etc, né? Porque o trocador de calor, ou ele fica lá no radiador, ok? Ou ele fica fora, nessa serpentina, legal? Então, uma tubulação é o fluido, a outra tubulação é o quê? A água ali, todo o fluido, né, do sistema de refrigeração, que vai refrigerar a transmissão. Tá? Então, troque, tá? Periodicamente, o aditivo do radiador do motor, filtros e o quê? Fluido da transmissão. Use aditivo de excelente qualidade, tá? Pessoal, e aí, ó, vamos lá. Troquei, então, fiz uma troca de fluido de transmissão, filtro de transmissão. O que eu tenho que fazer? Hã? Fazer o quê? Trocar, então, aqui, ó, todo o fluido do sistema de arrefecimento. Trocar, pessoal. Não é verificar se está no nível. Trocar. Legal? Um dos. É aconselhável colocar água desmineralizada e não água de torneira dentro de fora. Isso aí é fundamental, tá, pessoal? Tá? Uma água desmineralizada com um aditivo, tá? Aí cada veículo vai ter sua proporção, tá? E a gente trabalhar dessa forma. Porque não adianta a gente só trocar lá também, que nem o nosso colega aqui falou, eu verifiquei, estava com vazamento, já estava meio negro ali, estava meio bem denegrido ali o óleo, e eu avisei meu cliente. Aí você já tem que falar também para ele no orçamento. Porque tem uma coisa que muito reparador, muito colega fala, né? O cara vai passar, é parcelado que ele vai passando. E não é assim, porque daí o cliente, ele também, vocês têm que também se colocar na posição do cliente. Ele vai ter aquele orçamento para aquilo que vocês falaram. E aí daqui a pouco vocês vão ligar de novo para ele e falar, então, mas agora vamos trocar todo o sistema de fluido e aditivo do seu radiador. Cara, mas você falou que ia ficar em tanto, agora você está aumentando mais. Aí que acontece? O cara vai falar, esse cara está me enrolando. Não é? Legal?
Então, cuidado aí, tá? Com o checklist. Pessoal, se houver contaminação por água na transmissão, deverá o quê? Ser reparado. Esse aqui é um conversor de torque, tá? Aberto. Olha como é que tá a situação dele, tá? Essa aqui, tá? É uma transmissão em corte, uma transmissão convencional, tá? E o que vai acontecer? Como que esse óleo vai ser contaminado? Por ela mesmo, tá? Conforme lá no início, devido à fricção, tá ok? Das peças móveis, então a gente vai contaminando e também a temperatura também. Legal? Aí, legal. E você sabe o sentido do fluxo de óleo? Tá? Então, esse aqui é um filtro, tá ok? Um filtro, tá? Aqui é o cárter da transmissão e aqui seria a transmissão. Esse filtro normalmente vai no corpo de válvula, tá? E a bomba de óleo que vai succionar esse óleo, e todo o óleo vai passar pelo filtro. Por que todo o óleo vai passar pelo filtro? Porque se ele tiver alguma impureza, ele fica retido ali. Então por que eu tenho que trocar óleo e filtro? Por esse motivo. Legal? Não adianta eu trocar só o óleo, que se eu troquei o óleo, mas não troquei o filtro, o que vai acontecer? Vou contaminar. Legal? Vou contaminar, e além de contaminar, aquele filtro já está com uma porcentagem dele saturado. Legal? Então, é muito importante a gente fazer a substituição de óleo e filtro da transmissão automática. Aqui são alguns componentes, tá? Aqui são os discos, tá? Discos que tem o composite, aqui é a cinta que eu falei, a cinta das embreagens, tá? De freios. E eles aí que, através da fricção entre eles dentro da transmissão automática, que vão gerar contaminantes e, em conjunto com a temperatura, vai oxidar o óleo e por isso que eu preciso trocar fluido da transmissão automática e fio da transmissão automática. Bacana? Esse aqui é o conversor de torque. O conversor de torque, para quem não conhece, ele faz a função da embreagem, tá? E a temperatura, tá, que pode chegar do óleo dele aqui, é até 300 graus. Por isso da importância do quê? De eu fazer o reparo corretamente. Aonde, pessoal? Aonde? Sistema de arrefecimento. Eu estou perguntando para ver se vocês estão prestando atenção. Legal. Olha lá como é que ele trabalha, né? A transmissão automática, então esse aqui são alguns componentes, é o conversor de torque aberto. Então é dessa forma que ele trabalha, tá? É como para quem ainda não trabalha com transmissão automática, o conversor de torque se eu pegar um ventilador ligado, colocar um ventilador na frente dele desligado, o que vai acontecer? Tá? O que está desligado, através do que está ligado, vai começar a girar. É igual o funcionamento aqui do conversor de torque. Legal? Vamos passar para frente. Então aqui, ó, discos danificados, tá? Discos de composite danificados, estão queimados, tá? Olha só a situação dele aqui novo, olha só, tá? Então por isso que a gente tem que sempre efetuar troca do fluido e troca do filtro da transmissão automática. Bacana, pessoal? A cinta também, tá? A cinta, essa cinta aqui, ela sofre um desgaste. E o tambor dela também tem composite, tá? Então o que acontece? Aquecido lá de 105 a 115 graus, começa o que? O desgaste desse material. E acaba danificando também aí o fluido da transmissão automática. Bacana? Contaminado por água, tá? Dessa forma ele vai começar a se soltar. Bacana? Então, por isso que vai começar a patinar. Então, aquele cliente que já chega aí, meu carro está patinando. Vê se ele pegou enchente, tem que verificar o fluido, mas provavelmente um dos sintomas é esse, tá? Veículos aí contaminados com... Como é que é a pergunta? Espera aí, senão o pessoal lá de casa lá não... O que tem aí? Vamos lá. A pergunta dele na enchente, vamos lá. O veículo automático, ele passou por uma enchente. Passou por uma enchente, o cara parou, levou para a oficina. Você vai examinar e vai ver se precisa trocar o fluido. Importante. Se não resolver, só reparo. Importante. Dependendo da situação, dá pra gente trocar, tá? Se ele passou, teve um problema com enchente e foi na tua oficina, tem vezes que a gente consegue ainda recuperar essa transmissão com a troca. Agora, se ele continuar andando, aí não tem jeito, aí é reparo da transmissão. Legal? Certo. Tá? Pessoal, conhecendo aí os tipos de filtros Vega de câmbio automático, tá? Então vamos lá. Quais são aí os tipos de filtro, tá? Nós temos aí, que nem o colega ali falou, filtros que a gente troca
com a manutenção preventiva e outra corretiva, né? Por que eu coloco dessa forma? Porque nós temos filtros que eu, tirando o cárter, eu já tenho acesso a ele, eu tenho filtros que eles são filtros de linha, que eles estão ali no cofre do motor, e eu tenho filtros que eles estão dentro da caixa de transmissão automática, aonde o colega Telly falou, dependendo da situação, se eu conversar com o cliente e faço com que ele entenda a importância de trocar esse filtro, eu consigo fazer essa manutenção também. Mas boa parte desses filtros aí eu troco ele quando eu reparo a transmissão automática. Por isso que eu coloco ali de manutenção corretiva e preventiva, né? Nós temos aí o filtro dentro da Vega, tá? Aí dentro dos nossos SKUs, nós temos o filtro com junta e o filtro sem junta, tá? Então, por que dessa forma? Vocês vão entender um pouquinho lá na frente, tá? Quando a gente iniciou esse trabalho de venda de filtros para transmissão automática, há quase 5 anos atrás, quem trabalhava era só os reparadores mecânicos. Hoje, tem algumas trocas de óleo que estão começando a fazer esse trabalho também, tá? Então, a gente optou também para facilitar a vida do reparador, o filtro com junta, tá? E aí nós temos aí, por que a gente tem que entender? Nós temos, aqui é algo que a gente tem que ser um pouquinho mais técnico, tá? Na questão de filtro para transmissão automática e o fluido, não é apenas chegar e falar, olha, eu estou com um carro aqui, um HB20, chegar lá na autopeça, quero um HB20, motor tal, ano tal, me dá o filtro e o óleo, né, de transmissão automática. Não é bem assim. Por quê? Eu posso ter o mesmo veículo, com o mesmo ano, com o mesmo motor, com transmissões diferentes, tá? Além disso, eu posso ter essa situação, e o quê? O filtro ser diferente. Olha aqui, eu tenho o filtro, é o mesmo filtro, tá? O filtro aí com cano longo e cano curto, tá? Então tem situações que eu só vou descobrir qual é o filtro correto para o meu veículo quando eu faço o quê? Quando eu baixo ali o cárter e verifico qual é o filtro. Então, tomem cuidado, tá? Tomem cuidado com o fluido. Fluido no manual do proprietário tem qual é o fluido correto, tá? Não façam aventuras com transmissão automática, tá? Realmente utilizem o que a montadora está pedindo com o fluido de transmissão automática, porque o prejuízo é grande se der errado, tá? Vamos lá? Qual que é a pergunta para o pessoal de casa lá? Sem ser pela montadora, que a maioria dos carros que vai na oficina da gente, eles tiram tudo isso aí. Principalmente o manual do proprietário. Tá, legal. Ele guarda para quando ele vender o carro, ele tem o manual e falar que está com o manual. O manual do proprietário tem essa informação. Os fabricantes de óleo e fluido também tem alguns apps que já te ajudam. Tá? Tem algumas escolas, o Senai e outras escolas que também em sites te dão essa informação. Então, hoje em dia está fácil. Tá, ok? E se também, se porventura você não conseguir, a gente não vende óleo, a Vega não vende óleo, mas entra no nosso 0800, no WhatsApp Business, tá? Que a gente consegue dar uma orientação para vocês também nesse sentido, tá ok? Vamos apanhar junto, tá, pessoal? Sim, verdade. No site da Vega, por um acaso, tem um procedimento para troca do fluido? Procedimento, não. Aí é um pouquinho... Porque assim, eu deixar isso em site, pessoal, imagina, o pessoal está fazendo um monte de coisa errada sem site. Imagina se eu deixar no site. O cara vai no YouTube, não é assim? Não tem os mecânicos de YouTube? O cara é bom. Né? O cara chega na tua oficina, não é assim hoje? Ele já te dá o diagnóstico, ele já fala o que você tem que trocar, e aí... Então, não é? E ele ainda quer dar o valor da sua mão de obra ainda. Então, nós não temos isso, é uma informação técnica. Vocês viram lá, o câmbio automático está crescendo no Brasil. Vamos buscar conhecimento, tá? De novo, não é trocar óleo de transmissão automática, não é a mesma coisa que trocar óleo de motor, tá? Não é abrir o bujão, escoar o óleo e trocar, não é. Beleza? Então vamos lá. Ainda falando de tipos de filtros, então nós temos filtros internos à transmissão, tá? Os filtros de linha, ok? Então esses dois aqui são filtros de linha. Tem veículos que eu tenho que trocar os dois, tem veículos que tem 2 filtros de transmissão automática, ok? Olha lá, então aqui, esse aqui é do Honda, isso mesmo, o pessoal troca muito esse filtro, mas não troca o outro, né?
E aqui, ó, filtro da L4 dentro da transmissão. Então, o filtro está lá dentro, tem que abrir, tem que baixar a transmissão para trocar o filtro. Legal? Pessoal, para facilitar a vida de vocês, o que nós fizemos? Outro boletim técnico, onde nós damos os códigos dos filtros, ok? E dentro desse código, se você digitar lá WFC 904, na parte observação, vai falar qual é a transmissão automática desse veículo, legal? Então, o que acontece? Eu consigo verificar se ele é um filtro interno ou externo, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui a troca de 2 filtros, né, substituição em conjunto, tem que trocar ambos, filtro de linha e filtro do cárter. Aqui outro boletim técnico com todos os códigos de filtros externos, então é aquela que eu chamo de manutenção preventiva, são todos esses códigos aqui, legal? E dica de instalação, vamos lá, vamos para agora algumas dicas, tá? Então a gente tem aqui, de novo, o filtro com junta e o filtro sem junta, por quê? Eu posso trabalhar ele com a junta ou com a junta líquida, tá? A junta aí é a base de silicone, legal? Cuidado com essa junta se vocês forem utilizar. É um fiozinho bem pequenininho, não pode... Moderação, tá? É uma junta que funciona muito bem se vocês souberem trabalhar com ela. Cuidado ao torquear o cárter, pessoal. Teve cliente já me ligando falando que a minha junta não presta. Por que não a junta líquida, a outra junta, tá? Essa junta aqui. Deixa eu até voltar. A junta, né? Por quê? Ela sai para fora. Eu falei, tá, como é que você está colocando? O senhor tá usando torquímetro? Torquímetro? Tô, da furadeira. Eu ponho lá da furadeira e coloco lá até dar 1,5 kg. 1,5 kg, pessoal. Parafuso de torque, de cárter, tá? De 800 a 1 kg, no máximo, tá? Vai depender ali do cárter, tá bom? Então vamos usar a ferramenta torquímetro, tá bom, pessoal? O pessoal não sabe nem... Aí o cara me liga lá no 0800 falando que a minha junta não presta. Olha só, pessoal, nunca efetuou a troca somente, né, do fluido. Olha a situação do filtro, tá? Isso aqui é cheio de limalha, contaminantes, tá ok? Então, o filtro saturado, né, ele vai ocasionar o quê? Restrição à passagem do fluido, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter deficiência na lubrificação das peças internas, ok? Pessoal, hoje em dia nós temos essa máquina, tá? Eu não estou aqui para vender máquina. Tem formas de eu fazer a substituição do fluido sem ela, tá? Hoje eu não vou me aprofundar a isso, mas é possível. O colega até falou da troca parcial ou a troca total. Essa seria uma troca total. Assim, a parcial é uma forma... assim, é melhor você fazer ela do que você não fazer. Mas a parcial você também vai contaminar o óleo, tá? Porque por mais que você faça ali, vai trocando 4 litros, 3 litros e meio, enfim, o que é a capacidade do cárter, você fazendo esse flush, né, que o pessoal fala, troca com flush, você vai estar contaminando aquele óleo. Mas é melhor você fazer dessa forma do que você não fazer nada, tá, pessoal? É verdade que na troca parcial do fluido do câmbio, o intervalo de troca seria menor? Por exemplo, se fosse 40 mil, na parcial é considerar 20? Por que o pessoal fala isso? Porque eu já estou contaminando o óleo. Como eu troco? Né? Eu esgotei ali 4 litros do cárter, coloco 4 litros. Quantos litros eu tenho no conversor de torque? Mais ou menos 6, 60 a 40, mais ou menos isso. Então eu tenho 4 litros de óleo limpo e 6 litros de óleo contaminado. O que vai acontecer? Ah, mas eu faço isso umas 3 vezes, 4 vezes ali e o óleo sai vermelhinho, limpinho. Sim, só que ele vai estar contaminado. Aqui com a máquina não. Como que ele funciona? Tá? Por isso que a gente chama de máquina de diálise. Conforme ele vai succionando, ele vai colocando a quantidade correta, porque essa máquina ela tem uma balança. Então, conforme ele vai medindo o quanto de óleo está saindo, ele vai colocando exatamente a quantidade correta para que essa máquina realmente faça a substituição completa da transmissão automática. Sim. Não, todo óleo ele vai passar por um filtro. Essa máquina, eu até hoje não vi nenhuma máquina que não tenha filtro, tá? Mas ela filtra aquele óleo lá realmente, mas ela aquece a caixa. Por quê? Que nem o colega falou, algumas transmissões automáticas hoje, tá? Elas necessitam que o óleo seja aquecido, tá ok? O colega ali vai fazer uma pergunta. Ô, Diogo, desculpa a ignorância da minha pergunta. Talvez não, aqui a gente... vamos lá. A
Ignorância é se você levasse ela para casa, a pergunta. Aqui a gente está aqui. Estamos todo no mesmo nível aqui. Até eu, tá, pessoal? Então, vamos lá. Você falou de flush agora há pouco. Tá. A gente pega aqueles motores que estão com borra na parte de cima por postergar óleo, por não trocar óleo, colocar óleo errado, coisa parecida. O senhor está falando de motor ou de transmissão agora? Vou chegar lá. Vou falando do motor. Tá. Aí você falou de flush. Muitas das vezes no motor a gente coloca aquele flush para tentar quebrar aquela borra. No câmbio automático, esse processo também é válido? Não existe isso no câmbio automático? Existe. Tem algumas marcas que elas estão vendendo esse produto, tá? Eu não vou falar nem se é ou se não é, tá? Com relação a alguns produtos, eu costumo dizer, o engenheiro da montadora determinou aquilo, tá? Eu sou meio assim, mais Caxias, tá? Então eu prefiro fazer o que está ali, o que o manual da montadora pede, tá? É porque senão você pega algumas vezes aqueles produtos... Eu sei que tem muita coisa... teoria é uma coisa e prática é prática. Eu também sei disso. Mas tem alguns, hoje, produtos de excelente qualidade. Não estou aqui para falar mal de nenhum produto, tá? E se ele funciona ou não funciona, aí teria que estar aqui algum responsável da marca para te falar realmente isso e para te garantir. Mas eu não vou falar nem para o senhor não fazer, nem para você fazer. Essa questão do flush, tanto no motor quanto na transmissão automática. Tá bom? Legal. Pessoal, vamos lá. Então, dica ainda, né? Estamos aqui na parte de dica. Inspeção do nível de óleo, tá? Pré-condições. Pessoal, veículo nivelado. Tá? Nível de transição automática tem que estar nivelado. Não adianta você estar na rampa lá e puxando a vareta, que vai dar ruim, tá? Outra coisa, pessoal, temperatura do fluido conforme solicitado por quem? Pela montadora. De preferência, verificar também aí, né, utilizar a ferramenta scanner, tá? Por que isso aqui, pessoal? Olha só que legal. Opa, legal, expansão térmica. O fluido expande, pessoal, até 30% ao atingir a temperatura de funcionamento normal. Legal? Então, muito importante isso. Muito importante vocês verificarem o nível com a temperatura do motor que a montadora pede, tá? Com o veículo funcionando, posicione o que? A alavanca da marcha em cada uma das posições e o que? Finalmente, deixe em P ou em N. Por quê? Isso aqui quem pede o quê? É a montadora, tá? Conforme solicitado por cada modelo. O nível deverá ser o quê? Verificado com o motor ligado ou desligado, conforme instruções de cada modelo também. Tá? Se a inspeção for por vareta, limpe ela com um papel toalha, tá, pessoal? Não pega aquela estopa suja, pelo amor de Deus. Porque aqui a gente está falando de folgas milesimais, tá? Aí em toda a transmissão automática. Então, por favor, tá? Limpem a vareta aí com um papel toalha limpo, tá? Então, aí a gente tem a vareta e a gente também tem o quê? O medidor de bujão, tá? Esse medidor de bujão, ele tem uma forma correta. Então, se ele atingiu a temperatura, tirei o bujão e ele está um líquido, né? Ele está descendo com uma cachoeira lá, então não está no nível. Ele tem que o quê? Gotejar. A hora que ele começa a gotejar, ele está no nível. Beleza? Deixa a colega ali tirar uma foto. Legal. Bacana. Pessoal, agora a dica Vega aí também, tá? Olha que legal. O custo da manutenção preventiva, tá? Fica em média, tá, pessoal? Troca de fluidos e filtros entre R$800 a R$2.000, conforme o veículo, tá? Já a manutenção corretiva pode chegar até R$35.000, legal? Então, não espere o veículo apresentar problema de câmbio, tá? Faça a troca completa de fluido e filtros da transmissão automática, legal? A importância, tá, do filtro para a longevidade da transmissão automática e da sua oficina. De novo, aqui nós estamos aí com quase 100 pessoas, ou talvez chegando a isso. A gente tem esse número aí? Quantas pessoas na sala hoje ou não? Quase 100, tá? De novo, quem trabalha com transmissão automática, levanta a mão aí. 10%. Legal? Tem. Vamos voltar à imagem anterior. Vamos lá. Legal. Então, pessoal, vamos se aprimorar, vamos entrar nesse mercado, tá? Um mercado de altíssima rentabilidade para vocês, altíssima rentabilidade, tá?
dá muito dinheiro trabalhar com transmissão automática, porém, eu tenho que buscar conhecimento. Então, parabéns para vocês que estão aqui hoje. Quero agradecer, tá? Cada um de vocês, tá? Ok? Que estão aqui hoje comigo, pela oportunidade de um sábado, né? Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas decidiram buscar conhecimento. Eu costumo dizer, nesses encontros que nós temos aí com os reparadores, muito do que eu falei, eu tenho certeza que vocês já sabiam, que os colegas aqui da frente, não fazendo, mas foi os que mais participaram, têm muito conhecimento, e acredito que mesmo esses que têm muito conhecimento, alguma coisa que eu falei, eles vão levar lá para a sua oficina, tá? Então, de novo, tá? Estejam sempre prontos, tá? Para esses treinamentos, conforme aí o Marquezino aí do Senai falou, hoje está fácil, pessoal, está fácil buscar conhecimento. O Senai ali tem diversos cursos grátis, tá? Diversos, no próprio site. Tem aí a Escola Senai, onde eu faço frequentemente também cursos aí com eles, tá? Buscando conhecimento também, porque a gente não pode parar de buscar conhecimento, para que a gente possa estar inteirado com as novas tecnologias. Tá? E a transmissão automática está aí, pessoal. Vocês viram, tá? Que hoje 60% dos veículos são com transmissão automática. Então aproveitem o momento, vão atrás de conhecimento e vão atrás de ganhar dinheiro. Legal? Pessoal, eu encerro por aqui. O pessoal agora aqui da Rota Brasil, aí, da Oficina Brasil, vai dar continuidade. Tá bom? E um bom dia para todos vocês. Só uma coisinha antes da salva de palmas que merece, né? Obrigado. Não, salva de palmas é para eles, hein? Mas vamos ver se o pessoal tem mais alguma dúvida. Alguém mais quer fazer? Quer? Eu queria saber sobre a garantia da Vega, sobre os seus produtos. Bacana. Excelente pergunta. Todos os nossos produtos, tá, têm garantia, tá, ok? A garantia perante a lei são de 90 dias, tá, ok? Mas não é que 90 dias aplicado. Eu apliquei aquele veículo, aquele filtro. O filtro lá, o óleo é para 10 mil. Então, esse filtro tem que durar os 10 mil quilômetros. Tive problema. O que eu tenho que fazer? Entrar em contato com o fabricante, tá? Para que o fabricante possa o quê? Fazer uma análise daquele produto e identificar se o produto realmente tem algum problema de fabricação ou não, né? Ou se aquele causador ali foi uma outra situação que a gente tem que entender. Então, isso não só para a Vega, tá, pessoal? Isso é até aproveitar aqui e falar em nome de todos os colegas aí de todas as fábricas do nosso setor. Entrem em contato com a fábrica. Antes de colocar, não estou dizendo que vocês não possam colocar na internet ou rede social. Sim, hoje em dia é uma ferramenta excelente, tá ok? Mas antes de vocês colocarem aqueles vídeos divulgando, falando, olha, a peça não presta, pessoal, fala com a fábrica, tá? Hoje a Vega ela tem um suporte técnico para isso, nós temos laboratório técnico para isso. Para quem se tiver alguém aqui da região de Santa Catarina, nosso CD fica em Santa Catarina, em Itajaí. Lá nós temos um laboratório de desenvolvimento e qualidade para fazer toda essa análise se houver necessidade de um laudo técnico para vocês. Então essa é a forma de tratar uma garantia com qualquer fabricante de peça, tá? Então todos os nossos produtos têm garantia. Sobre falsificação que está tendo muito dessas peças, filtro, velas, como é que fica? Como é que faz para ter uma análise mais periódica? Pessoal, Porque, de repente, né, tá Vega lá e dá problema, não querem pagar a mão de obra do mecânico. Legal. Para o colega que está aqui, para os colegas que estão em casa, tá? Tive dúvida se a peça é falsificada ou não? A única forma de você ter a certeza, de novo, é entrando em contato com a fábrica. Então, hoje as fábricas elas têm 0800, tem o WhatsApp, e aí o que vai acontecer? Eu vou te pedir o número de fabricação da peça, tá? Sim, mas aí é que tá. Se você está com dúvida, a gente vai ter que fazer o quê? Verificar. Primeiro passo é verificar esse número. Segundo passo é entender se aquele filtro ou não. Então, o que nós hoje temos? Nós temos um corpo técnico em todo o Brasil para atender vocês. Então, se houver essa dúvida, entre em contato conosco para que a gente possa entender a necessidade de vocês para poder dar esse suporte. Tá bom? Outra pergunta. Ô, Diogo, em questão de garantia de peças, como o menino falou aqui, às vezes a gente pega filtros lá, a gente aplica no carro do cliente e dá defeito. Ok, a gente tira do carro do cliente, manda para a autopeça novamente. A autopeça manda outra peça para nós, a gente coloca, o cliente vai embora.
e a gente não tem o respaldo do que houve com aquela peça. Porque é o seguinte, a partir do momento que a gente manda uma peça defeituosa para a empresa e a gente não sabe o porquê que aquela peça deu defeito, a gente fica, será que essa marca é duvidosa? Será que é boa ou não? Porque a autopeça mesmo, ela não dá o respaldo. Olha, aquela peça que você pegou, que foi substituída, mandaram um laudo para a gente, aconteceu isso, isso, isso. A gente fala, opa, beleza. Mas não, a autopeça, simplesmente elas pegam aquela peça defeituosa, manda embora, nos manda uma nova, a gente aplica e a gente não fica sabendo o que foi que houve com aquela peça lá. Então, o que acontece com a gente? A gente fala assim, pô, essa marca tem respaldo para a gente ou não? Porque a gente não recebeu um retorno da autopeça, nos dizendo através do laudo da própria empresa o que estava acontecendo. Então, a gente fica sem saber. Então, a gente fica com o pé atrás em determinadas empresas por a gente não ter o retorno daquela peça que eles pegaram e levaram para a empresa, nos dizendo o que foi que aconteceu. Muitas das vezes a gente fica sem saber. Então a gente fica com o pé atrás. Olha, o que acontece? Dentro da Vega, não vou nem falar dos outros fabricantes, nós temos dois tipos de garantia. A garantia com sinistro, que é aquela garantia fundiu o motor e vocês têm dúvida se é realmente uma peça daquele fabricante. Tá? Então aí você vai ter que o quê? Ou através da autopeça ou do distribuidor, vão fazer um contato para ver se realmente aquele foi o causador do dano. Né? E tem a garantia que a gente chama de garantia comum. O que acontece? Você foi lá, foi na autopeça, trocou, e a autopeça vai o quê? Olha, Vega, eu tenho aqui um filtro e eu preciso trocar. Ele não me fala se você quer um laudo ou não. Então, nesses casos, o que eu indico a vocês? Passar para a autopeça que vocês querem um laudo da peça. Porque isso ocorre muito, tá? Teve um caso até esses dias que a cliente final acabou entrando com um processo, porque ela achou que era o filtro o causador, e aí perante o juiz a gente falou, mas a gente não teve nem a oportunidade de verificar essa peça dentro do nosso laboratório para ver se é um problema de fabricação ou não. Então, o que eu indico a vocês? Entrem sempre em contato com o fabricante, porque a autopeça, o distribuidor, ele é apenas o quê? Ele é um elo da cadeia de venda do fabricante. Ele não é quem fabricou a peça. Então, se vocês têm essa dúvida, como o senhor está me colocando aqui, entre em contato com o fabricante daquela peça. É o mais correto e o mais fácil, que você vai ter um suporte. Da Vega, você vai ter um suporte. Pode ter certeza disso. Tá? Então, nós temos aí WhatsApp Business. Tá? Então, vamos lá. Quando eu comecei, que nem eu falei aí há mais de 20 anos atrás, não existia nem celular. Tá? Era orelhão, aí tinha o page e o fax. Tá? Hoje não existe mais isso, então a gente tem um monte de ferramentas ao nosso favor de tecnologia para facilitar a comunicação. A comunicação está fácil hoje. Então teve problema com o fabricante, manda um WhatsApp, manda um e-mail, tá? Telefone, vocês viram ali, está ali o meu telefone, não sei se vocês pegaram o meu telefone, mas se não pegaram, depois o pessoal pode estar retransmitindo para vocês, não tem problema nenhum. Tá? E o nosso intuito é o quê? Transmitir informação para vocês com seriedade e com qualidade. Tá bom? Beleza? Mais alguma, pessoal? Mais uma. Vamos lá. Como eu trabalho já há um certo tempo com transmissões automáticas, eu percebi que a Vega não está há muito tempo nesse mercado, né? De transmissão automática? Isso, nos filtros do ar, motor, não, vamos lá. Tá. Agora que eu comecei a perceber, não tem muito tempo, não. Então vamos lá, rapidamente, tá, pessoal? Hoje a Vega tem mais de 2.700 itens, mais de 2.000 SKUs. É a empresa que sai na frente sempre dos concorrentes, tanto com lançamento, tá? Tanto com qualidade. Hoje, nós temos aí filtro para moto, para carro, para caminhão, linha pesada, então linha leve, linha de Vulks, linha de caminhões. Linha de transmissão automática, nós estamos atuando já há 5 anos, tá ok? Quem fabrica... esse filtro é fabricado também para grandes empresas aí de transmissão automática, tá? Fabricante de transmissão. Então é um filtro de muita qualidade, tá? Um filtro que realmente vocês podem colocar de olho fechado, que vocês não vão ter problema. E se porventura tiver alguma dúvida, mais uma vez, entre em contato conosco. Tá bom? Pessoal, encerramos aí? Muito bom, excelente. Legal. Obrigado, uma então, salva de palmas para vocês, palmas para vocês todos. O Diogo Rocha arrasou. Muito obrigada, Diogo. Obrigado, gente. Excelente. O Diogo, a Vega estarão conosco em toda essa manhã. E também um feedback de um dos nossos amigos reparadores. Deixa eu subir aqui para ficar mais próximo de vocês. E para o pessoal de casa também.
comentou que vocês têm um aplicativo excelente também, com muita informação, muito conteúdo, e eles estavam elogiando. Agradeço. Então, essa questão do aplicativo, você pode estar verificando, então, todos os nossos produtos através do online, tá? Através do nosso site, através do offline. Então, você vai no catálogo online, abaixa o offline, ok? Para ter no seu computador. Esses dias, essa semana, acabou a força, acabou a internet, né? Então, ali, se for no notebook, vocês vão conseguir estar usando esse catálogo offline, legal? E também temos aí também o app tanto para as duas plataformas, iOS e o Android, para você estar baixando no seu celular todas essas informações. Legal, pessoal? Muito bom, Diogo. E o Antônio está aqui conosco também, que também é da equipe Vega. Da nossa área técnica, tá? A nossa área técnica, nossa não, a Vega, é de todo mundo, de todo né? mundo. Nossa, de todo mundo. E ele fica responsável por garantia, por todos os serviços, então vocês podem falar com ele também. Todos os atendimentos, todos os Diogo? atendimentos, isso. WhatsApp, e-mail, telefone, tá, pessoal? Fiquem Tá à bom? vontade para entrar em contato conosco. É um prazer atender vocês. Viu só? A Vega pertinho de vocês. Uma salva de palma. Legal. Muito obrigada, Obrigado, Diogo. obrigado a Obrigada, vocês. obrigada.